Vamos ler a Bíblia. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Nós lemos até o versículo 16. Bom dia, pessoal. Muito prazer. A vida espiritual, ela é formada através do coração. Quando a gente vê sendo transformada, feita através do coração, é muito incrível. Quando a gente faz uma comida, a gente não faz do nada. A gente tem um processo, tem que fritar, ou tem que cozinhar, ou tem que assar. Assim como tem esse processo, a vida espiritual também, dentro do nosso coração, ele é formado. E depois, através da vida espiritual, ele é acabado até ser realizado. Então, se não chegar por todo esse procedimento, então isso não é vida espiritual. Então, não é porque todos leem a Bíblia que acreditam na Bíblia. E não é porque que todos que escutam o Evangelho que acreditam nele. Eu, através da palavra da Bíblia, acreditando exatamente na palavra da Bíblia, a nossa vida espiritual pode ser formada. E quando a nossa vida espiritual é formada, desde então, o incrível é que dentro do nosso coração, essa palavra começa a conduzir o nosso coração. Então, essa vida espiritual, enquanto estiver conduzindo o meu coração, mesmo que venha sofrimento, eu não sofro. Mesmo que venha tristeza, eu não fico triste. Mesmo que venha doença, eu não temo. Mesmo surgindo esse ou aquele problema, a gente tem uma força, surge uma força muito grande dentro do nosso coração de vencer a isso. Uma bomba tem o poder para destruir uma casa. Mas se, por acaso, essa bomba, ela tem um pavio, e se esse pavio não entrar em contato com o fogo, ela não tem poder nenhum. Mas quando pega fogo, o pavio pode destruir um grande edifício, pode escavar um grande buraco na terra, pode destruir até uma grande montanha. Ela tem essa força. E hoje de manhã, todos vocês que estão sentados aqui, vocês têm o coração. Mas com esse coração, seguindo o meu pensamento, eu quero comer, eu quero beber, eu quero me divertir, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um bom carro, eu quero ter um bom apartamento. Então, vários pensamentos começam a trabalhar dentro do nosso coração. Mas Deus, dentro do nosso coração, Ele trabalha de que forma?
Se vocês estão doentes, ou se vocês têm um problema na família, ou se seus filhos saíram de casa, ou problema no negócio, através desses problemas, dentro dos seus corações, Deus revela o que há dentro de você. E depois Deus, Ele dá a fé de acreditar em Deus. E vocês são pessoas fracas. Mas o Deus que não é fraco, nós somos pessoas, Deus está criando nós pessoas para que não dependa da nossa força, mas da força de Deus. Então, se você souber exatamente da vida espiritual, vocês são fracos, mas vocês já não são mais fracos. Vocês são pobres, mas já não são mais pobres. Vocês são falhos, mas vocês já não são mais falhos. Vocês são fracos, mas já não são mais fracos. Então essa fé vai lhe conduzindo. Não uma força, não a paz que vem de fora, mas uma paz que vem de dentro. Dentro de mim sai felicidade, dentro de mim sai alegria. E assim a gente pode viver uma vida gratificante e a gente pode glorificar a Deus. Alguns dias atrás, uma irmã veio testemunhar. Essa irmã veio para a nossa igreja e depois que ela recebeu a salvação, ela testemunhou. Ela testemunhou que vem todos os dias para a igreja. Ela fala que fica tão feliz vindo na igreja. Ela fica tão alegre de poder vir à igreja. O marido dela perguntou: "Você gosta de ir para a igreja?" "Sim, eu fico tão feliz, eu fico tão alegre." "Tá, então vai para a igreja." Aí no outro domingo, o marido dela veio para a igreja também. E no quarto andar, lá no meu escritório, a gente conversou. E enquanto eu estava conversando com o Senhor, como Jesus Cristo lavou os nossos pecados, como nós podemos receber o perdão dos pecados, eu expliquei detalhadamente essa parte para ele. E depois que acabou, o casal foi embora para casa. E depois eu escutei uma notícia. Esse senhor, ele ficou com câncer. Ah, ele está com câncer. Aí terça-feira passada, na sexta-feira passada, no culto de senhoras, eu me encontrei com aquela irmã. "Irmã, eu escutei que o seu marido está com câncer." "Sim." "Ah, eu gostaria de me encontrar com ele." E a irmã ligou para ele na hora e falou com ele e falou que ia vir 1h30. E 1h30 nós nos encontramos no meu escritório e nós conversamos. Quando eu vi, eu não sei se ele tem bastante idade, mas eu acho que ele é um pouco mais novo do que eu. É como se fosse meu amigo, né? Então eu comecei a conversar com ele. Eu conversei para ele sobre o perdão dos pecados. Quando Deus quer trabalhar dentro de mim, primeiro, o nosso coração, o meu coração tem que ficar o mesmo que o de Deus. Então Deus falou que nosso pecado foi lavado. Então eu crendo que Jesus Cristo lavou no meu pecado, no meu coração, quando eu tenho certeza de que meu pecado foi perdoado, então é a primeira vez que o nosso coração se une com o de Deus e desde então o nosso coração flui com o de Deus. Então desde então, se a gente tiver doença, problema, e com esse problema, a gente vai para diante de Deus, quando a gente compartilha o coração com Deus. Deus também deseja me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai resolver esse problema. Deus vai me curar dessa doença. Quando eu uno meu coração com o de Deus, então desde então o câncer já não é mais nada, qualquer doença que seja já não é mais problema. Porque quando eu tenho doença, isso é problema. Mas se Jesus Cristo fica com essa doença, isso não é problema nenhum. Então quando eu e Jesus nos tornamos um coração, já não sou eu que brigo contra a doença,
Mas é Jesus Cristo quem luta contra essa doença. Então isso já não se torna nada. Eu queria contar isso para ela. E aí eu comecei a contar para ele como o nosso pecado foi perdoado. E aí esse senhor falou o quê para mim? Pastor, eu já frequentei várias igrejas. Mas é a primeira vez que eu escuto alguém falar como o senhor. Quando a gente vai para outra igreja, eles não falam que Jesus lavou nosso pecado, eles falam que a gente tem que lavar nosso pecado, que a gente tem que se arrepender. Então, escutando a sua palavra, pastora, outra vez, pela primeira vez eu escutei que Jesus Cristo lavou meu pecado, e eu percebi, isso é verdade, isso com certeza aconteceu. E ele acreditou piamente naquilo naquele dia. Eu fiquei tão agradecido no meu coração. Quando eu falo sobre a vida espiritual, sobre a vida espiritual como uma pessoa, sobre o pecado, sobre a doença, então essas pessoas têm esses problemas. Mas essa palavra que eu vejo na Bíblia, e quando o meu coração se torna igual à palavra da Bíblia, então Deus pode trabalhar. E depois, Senhor, como Jesus Cristo lavou os seus pecados e também a sua doença. Eu expliquei isso para ele. Aí eu falei sobre o pastor Kim Son-young, que ele ficou com câncer. Ele estava sofrendo por causa do câncer, mas surgindo a fé de que Deus o curaria, ele já nem sentiu mais dor nenhuma e ele está bem. O irmão Do também. Ele estava sofrendo por causa do câncer, mas agora ele está com um corpo saudável e está bem. Eu testemunhei para ele e eu falei sobre essa fé para ele. Pessoal, a Bíblia que vocês conhecem, ela tem muitas coisas, desde Gênesis até Apocalipse, sobre Adão, sobre Noé, sobre Abraão, sobre Jacó, sobre José. A história de Elias também. Vocês devem saber de muitas histórias. Então, por mais que vocês saibam muita palavra, mas essa palavra tomar lugar no meu coração e eu somente saber, tem uma grande diferença. Receber o perdão dos pecados também. E saber sobre o perdão do pecado, isso é muito diferente. Muitas pessoas sabem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mas se no coração não conseguir receber a liberdade do pecado, essa pessoa não tem a verdadeira fé. Quando eu acredito verdadeiramente nisso, o meu coração, ele se liberta do pecado e ele ganha liberdade. Não só pecado, mas também a doença e todos os meus problemas. Quando chega na fé, desde então, já não sou eu quem trabalha. O problema da sua família, o problema dos seus negócios, problema da sua saúde, doença, problema da sua velhice. Todas as coisas são assim. Uma vez na nossa igreja, aconteceu há um tempo atrás, eu testemunhei sobre a úlcera que eu tinha e fui curado. Quando eu fiquei com úlcera, eu orei diante de Deus, né? Deus, por favor, estou com dor, me cura. Mas eu não conseguia ter a exata fé. Por 3 meses, eu já testemunhei várias vezes para vocês. Enquanto eu estava sofrendo por causa da úlcera, eu perdi 7 quilos. E quando eu comia arroz, trigo, tudo me dava diarreia. No remédio, no começo, fazia efeito, mas depois que eu parava, daí ele já perdia o efeito e já me dava sofrimento. Então era mais ou menos nessa época. Um dia eu acordei de manhã e eu orei diante de Deus. Deus, nesse verão vai ter muitos eventos, mas com esse corpo, eu não vou poder conseguir realizar esses eventos. Deus, por favor, cure esse meu corpo, cure essa minha doença.
Eu estava orando de madrugada. E depois que eu acabei de orar, Deus falou, parece que estava falando no meu ouvido essa palavra. Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Eu me lembrei dessa palavra. O Espírito Santo de Deus está falando assim para mim. Então, na hora, eu peguei a Bíblia, Marcos capítulo 11, versículo 24, eu li. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Então, eu orei diante de Deus, eu pedi. Se eu acreditar no meu coração que Ele vai responder essa oração, então vai acontecer exatamente o que eu pedi. Eu li várias vezes essa palavra naquele dia. Eu li. E eu pensei, realmente, se eu crer dessa forma, será que essa doença vai ser curada? Se eu orar e Deus falou que vai me curar, que Ele me curou, então será que realmente eu vou estar curado? Mas no meu coração, mas e se eu não for curado? E eu vi a minha pessoa de não estar acreditando na palavra de Deus. Eu sou pastor. Eu sou uma pessoa que prega a palavra. E eu não estou nem acreditando na palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Se eu acreditar, então vai acontecer conforme a minha fé. E dentro do meu coração começou a surgir uma guerra. Então a Bíblia diz o quê? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Deus, eu estou orando para o Senhor curar minha barriga, o meu estômago. Então eu já acredito, eu já orei. E eu acredito que o Senhor já me respondeu e já me curou. Então está falando que eu pedi para ser curado, então eu tenho que acreditar que eu fui curado. Porque assim vai acontecer. Lendo a Bíblia, não sei de outra coisa, mas uma coisa eu posso falar fortemente. Os 66 livros da Bíblia, nenhuma palavra é mentirosa. Deus cumpre todas as promessas. Então eu orei diante de Deus. E se eu crer que Deus vai responder essa minha oração, então meu estômago vai ser curado. Isso porque isso é a palavra de Deus. E de novo eu orei diante de Deus. Deus, eu estou com dor no estômago. Deus, eu não posso fazer o evento de verão dessa forma. E eu orei. E depois que eu orei, eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor já curou essa minha doença. E depois surgiu um problema. Qual? Eu gosto de kimchi, eu gosto de sopa de soja. Só de comer soja, só de comer trigo eu tenho diarreia. Só de comer mingau eu tenho diarreia. Não posso comer kimchi, não posso comer nem sopa de soja. Então, se eu estou curado, eu tenho que comer kimchi e sopa de soja. Então, se nessa barriga, se eu comer kimchi e sopa de soja, então parecia que meu estômago ia estourar. E depois eu li a Bíblia novamente, eu comecei a procurar. Tá bom. Isso é a palavra de Deus. Eu orei para Deus curar a minha barriga. Deus já me escutou. E se eu acreditar que Ele vai me curar, com certeza eu vou ser curado, porque senão a Bíblia é mentirosa. E aí eu orei de novo para Deus. Deus, por favor, cure o meu estômago. Deus, muito obrigado. O Senhor já me curou. E assim eu decidi no meu coração, sim, eu já fui curado. E aí era o café da manhã. E naquela manhã tinha muitas visitas na minha casa e a minha esposa fez um monte de comida. Mas ali num cantinho tinha uma comida para mim, um pouquinho de mingau, alga seca e um pouco de camarão seco para eu comer.
Daí naquela manhã eu nem olhei para minha comida, peguei uma tigela de arroz e comecei a comer. Comi sopa de soja, kimchi, arroz. Em 3 meses, fazia 3 meses que eu não comia aquela comida. Então a minha esposa estava andando para lá e para cá com a comida servindo e ela se assustou quando me viu. Ela falou, querido, por que você está fazendo isso? Daí eu falei, não se preocupa, eu já estou curado. Aí ela olhou para mim e foi embora. E depois que eu comi tudo e larguei a colher, eu comecei a ficar com dor no estômago. E eu estava com dor de barriga, não conseguia aguentar. E eu fui correndo para o banheiro. E quando eu me sentei no vaso, nossa, começou a sair a diarreia. Aí eu, ai, minha barriga. Doía tanto. Eu tive que coração. Você vai estourar seu estômago desse jeito, você vai morrer. Que fé que você tem, o quê? Com esse estômago, você comeu kimchi, seu insensato. Você vai morrer assim agora de úlcera. Seu estômago vai estourar. Por um lado, começou a surgir esse tipo de pensamento. Mas na palavra da Bíblia, tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, será assim convosco. Eu orei, eu pedi, e eu acreditei que eu estava com o estômago curado. Então, meu estômago estava curado. Então, está escrito que se eu orei, então vai ser conforme a minha fé. Então, eu já estou curado. Mas eu escutei outra voz dentro de mim. Qual? Se você está curado, por que você está com dor? Então, se você está curado, você não pode estar fazendo diarreia. Isso é estar curado? Isso não é estar curado. Isso não é estar curado. É verdade, eu estou com dor. Então, como é que é estar curado? Se eu estou com diarreia, eu não estou curado. Eu não estou curado. Mas o que a Bíblia diz? Tudo quanto em oração pedir, crede que recebeste, assim será convosco. Eu estou com dor no estômago, mas a Bíblia está dizendo que eu estou curado. Quando eu vejo pelo meu julgamento, eu não estou curado. Mas quando Deus vê, diz que eu estou curado. Então aqui, eu vou acreditar no meu pensamento ou na palavra de Deus? E naquele dia eu me decidi. É verdade que eu estou com diarreia. É verdade que eu também estou com dor, mas em Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo quanto em pedir de oração, crede que recebeste, será assim convosco. Eu pedi para ser curado do meu estômago e eu acreditei que eu fui curado. Então eu já fui curado. Eu decidi meu coração assim. Depois do almoço, eu comi de novo, fui pro banheiro e fiz diarreia. Aí, de noite, no jantar, eu fui convidado para comer no buffet do Hyatt Hotel. Quando eu entrei na recepção do hotel, eu tô com dor no estômago, tô com dor de barriga, então eu não posso comer, eu tenho que comer só um mingau e acabar. Não, mas meu estômago tá curado. Naquela noite, eu comi 5 pratos de comida. Minha barriga estava assim, toda cheia. Quando eu era criança, a comida era uma coisa tão preciosa. Hoje em dia, tem gente que é pobre, né? Não tem muita comida, mas mesmo assim tem comida na mesa. Quando eu como, eu penso, agora chega, eu não posso mais comer, mas minha mão se mexe sozinha e vai pegando as comidas e eu como. E naquela noite, eu comi tanto e a minha barriga estava desse tamanho. E eu não fiz diarreia. E eu peguei o carro e fui. Todo barrigudo. No dia seguinte de manhã, eu me acordei de manhã. E a minha barriga estava completamente curada. Eu não conseguia acreditar. Antigamente eu não tinha bom estômago, eu tomava leite, eu fazia diarreia, eu comia muita melancia no verão, então eu fazia diarreia. Eu comia comida de trigo e me fazia mal. Mas aquele dia eu estava tão bem naquela manhã. E agora eu estou bem. E quando eu vejo as criancinhas comendo pastel na rua, eu quero roubar delas e comer.
Então a fé não é uma coisa vaga. Então se vocês tiverem fé numa parte, se vocês tiverem fé sobre o perdão dos pecados, vocês têm liberdade quanto a isso. Então, independente da doença, problema, dificuldade que você tiver, se vocês chegarem, alcançarem a exata fé, então, independente de quem seja, então o poder de Deus pode estar vivo dentro de você e trabalhando. Então, se o poder de Deus puder trabalhar, qual é o motivo, qual é a forma de que Deus pode trabalhar fortemente dentro de você? É através da fé. Hoje nós lemos 1 Reis capítulo 17 sobre a viúva de Sarepta. Hoje em dia, tem muitas pessoas que ficam desprezando a gente, né? Que ficam nos perseguindo. Ah, tem muito evento na nossa igreja, tem muita oferta. Então, não na nossa igreja, mas eu procurei dentro da Bíblia quem foi que fez a maior oferta. Foi essa viúva de Sarepta. Ela, aquela última comida que ela tinha que comer, ela e o filho, ela deu para o servo de Deus. Essa viúva de Sarepta, ela dando dinheiro, ela ganhou bênção ou ganhou maldição? Ela ganhou bênção. Por isso, para os meus netos, para o meu filho, eu ensinei exatamente como eles têm que ofertar diante de Deus. A minha vida também. A minha vida, a bênção de Deus dentro da minha vida é tão grande. Essa vez, nós fizemos acampamento no Haiti. Ano passado, a gente procurou voluntários. Foram 150 voluntários para a igreja do Haiti para construir a igreja. Essa vez, pro acampamento de inglês, 500 pessoas foram. Então, na verdade, eram só para vir 100, mas a gente tinha que mandar 400 pessoas embora, né? Então, aí a gente começou a procurar motivos para tirar as 400 pessoas que também queriam ir. As pessoas que cochilavam no culto saíam. As pessoas que se atrasavam também não estavam mais dentro. Então, as pessoas corriam para poder participar. E pregou para essas 100 pessoas. E eles receberam a salvação. E eles mudaram tanto que eles queriam trabalhar pela igreja do Haiti. Aí eu falei, escolhe 50 e vai. Vamos fazer eles missionários. Lá no Haiti fala francês. Tem 22 países que falam francês. Então vamos mandar cada um que fala francês, treiná-los e mandar para esses países. Então vai ser tão bom, né, se a gente puder pregar em francês. Eu fiquei tão agradecido. Pessoal, quando a gente faz esses tipos de trabalho, dentre as pessoas que frequentam a igreja, a exata fé de que meu pecado foi perdoado, as pessoas que têm verdadeira vida de fé, mas as pessoas que continuam com o pecado no coração, né, não tem nem diferença. Quer dizer, não tem nem comparação na vida espiritual. Minha mãe, ela frequentou a igreja desde criança. Eu frequentei a igreja desde que era bem criança, porque eu com a minha irmã também. Por causa da minha mãe. Mas com 19 anos eu descobri que meu pecado foi perdoado. Desde então, meu coração se libertou do pecado. No dia 7 de outubro de 1962. Eu descobri exatamente que meu pecado foi perdoado. E desde então, a minha vida começou a mudar. Dentro da minha vida, Jesus Cristo estava vivo e trabalhando. Ele estava mudando as pessoas. Os 50 anos que se passaram, desde então, Deus ele fez tanto trabalho na minha vida. Então, eu como pastor, se eu tenho uma coisa que eu quero muito, é que os irmãos que frequentam a nossa igreja
é que vocês, cada um de vocês que estão participando do culto agora, que dentro de vocês, Deus não seja vago, mas a sua dificuldade, seu problema do trabalho, quando vocês têm esses problemas, Deus com certeza está vivo e trabalhando dentro de vocês. Então Deus está vivo e trabalhando dentro de vocês. Então essa fé tem que estar exata no seu coração para Deus poder trabalhar. A viúva de Sarepta, por 3 anos e 6 meses não choveu. Ela estava morrendo. E a última coisa que sobrou para ela foi uma botija de azeite e uma panela de farinha, um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então, se ela esperasse mais, ela ia morrer. Ela não ia nem comer isso e ia morrer. Então, hoje, pela última vez, ela queria pegar aquela farinha, aquele azeite e fazer um pão para ela. Ela pensou. Porque não tinha nada em casa. Não tinha nem mais carvão para poder ligar a fogueira. Então, ela foi pegar uns cavacos lá fora, né, de madeira, para poder fazer um pão para ele. Aí apareceu Elias. Então Elias não era um pastor da igreja que a viúva frequentava. É a primeira vez que ela via ele. E ela se encontrou com Elias. A pessoa que viu pela primeira vez. Ele olhou para a mulher e falou: "Eu tô com sede. Traz de beber para mim." 3 anos e 6 meses sem chuva. As fontes estavam secas, os rios estavam secos. Então não era fácil ter água. E essa mulher estava indo buscar água para Elias. E aí chamou de novo e falou o que para ela? "Traze-me também um bocado de pão na tua mão." E essa mulher respondeu o quê? "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos." Então, o último punhado de farinha, o último azeite, queria fazer um pão e depois morrer. Mas aí o Elias falou o quê? "Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. E traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra." Então ela escutou isso. Então quando essa mulher escutou isso, o quê? Fazer um pão. E ele quer comer primeiro. E vai surgir farinha na panela. E depois daquilo fazer pão para mim. Então essa mulher, se essa mulher acreditasse nessa palavra, ia ser tão glorificante, né? Ia ser tão glorioso e gratificante. "Ai, eu quero comer esse pão e depois morrer. Eu quero morrer depois. Mas se eu der esse pão para ele, não vai acabar, quer dizer que não vai acabar a farinha da minha panela. Deus não quer me matar, Ele quer me salvar. Por isso Ele vai me dar abundância de pão em casa." Naquele dia, eu me tornei na viúva de Sarepta. Como será que eu ia fazer? Eu ia dar logo o pão para o homem de Deus? E depois, eu ia chamar a vizinha. Vizinha, você tá ocupada? Vai trabalhar na minha casa que eu vou te dar um monte de pão." Então a viúva de Sarepta só ia lá e pegava a farinha da panela, porque continuamente ia surgir. Vai, faz pão, faz pão, faz pão. Vai. Pessoal, só de pensar,
Eu fico tão feliz. Sogro, você já comeu? Não, eu não quero ir. Vem logo. Não, não quero. Mas eu tenho pão aqui. Vem, vem. Pai, mãe. Começou uma vida incrível para ela. A vida, o que ela estava comendo era diferente, a vida dela era diferente. Mas pelo contrário, se a viúva de Sarepta, se não acreditasse na palavra que o homem de Deus falou, esse cara malvado, ele quer roubar esse meu último pão porque eu vou comer para depois morrer. Quer dizer que vai surgir mais farinha na minha panela? Esse mentiroso, ladrão. Então ela ia comer o pão e depois ela e o filho dela teriam morrido. Então a gente lê a mesma Bíblia. A gente escuta a palavra, a gente ora. Mas quando a gente fica diante dessa situação, eu faço algo que não vai me prejudicar. Eu não vou sair, eu não vou dar o pão. Se eu tiver mais, eu posso dar mais. Na verdade, quando surge o último pão, e aí, se falar que vai surgir farinha e azeite continuamente na minha panela, então aí que meu pensamento fica mais profundo. Assim, as senhoras da nossa igreja. Vamos supor que todo mundo está morrendo de fome, de sede de 3 anos e 6 meses. Aí eu pergunto, irmã, tem pão na sua casa? Não, mas tem farinha. Ah, irmã, conhece a palavra de 1 Reis 17, né? Você sabe. Então, traz ali o pão para mim, eu vou comer e depois eu vou mais soltar a farinha da sua panela. As irmãs vão falar o quê? Pastor, isso está escrito na Bíblia, mas eu vivo a realidade. Pessoal, eu não sei se vocês acham que eu estou desprezando. Mas, quantos irmãos da nossa igreja iriam fazer o pão e iam dar para mim? Eu fico tão curioso com isso. É verdade, eu fico curioso mesmo. Mas tem uma verdade aqui muito importante. A viúva de Sarepta aqui, como aquele pão que ela queria comer, aquele pão que ela queria comer, como é que ela pode dar para ele? Porque ela tinha fé de que ia surgir de novo farinha naquela panela. Se não tivesse fé, então com certeza ela não ia dar. Ela ia pegar aquela farinha, ia botar na boca e ia fechar direito para ninguém poder pegar. Mas como ela pôde ter essa fé? Como essa fé pode se formar? Pessoal, tendo vida espiritual, Deus, através da Bíblia, me ensinou tantas coisas. Lendo a Bíblia, eu sinto o quê? Diz na Bíblia, né? Meu pensamento não são os vossos pensamentos. O meu pensamento e o pensamento de Deus é bem diferente. Antes de eu receber a salvação, eu vivia uma vida seguindo o meu pensamento. Realmente surgiu um coração de humilde. Então, com 19 anos, eu pensei o quê? Ai, eu estou cometendo muito pecado. Eu sou tão sujo, sou tão mal. Se eu tivesse 15 anos de novo, eu não viveria dessa forma. Eu pensei várias vezes nisso. Se eu tivesse 10 anos agora, realmente eu vivi a vida de forma errada. Ai, se eu pudesse viver e nascer de novo, eu não viveria dessa forma que eu vivi. A vida que eu vivi foi muito egoísta, foi muito infantil, foi muito mal e suja. Eu me odiava. Mas Deus, Ele não simplesmente me salvou, né? Mas o coração que estava me arrastando, Ele me mostrou aquilo que estava arrastando o meu coração. Se eu viver seguindo tudo aquilo que surge no meu coração, eu só vou viver como um porco ou um cachorro.
A minha vida era mais suja do que um cachorro e de um porco. Então, o que eu percebi pela primeira vez na minha vida espiritual? Realmente eu me odeio. Eu não quero viver dessa forma. Eu não quero viver desse jeito. Todo o resultado de como eu vivi foi tudo fracasso. Em 1962, eu descobri essa verdade. Esse pensamento que está me arrastando, isso que é mal. Isso é mal. Se eu seguir a isso, eu vou fracassar. Eu não sou bom, mas eu penso que eu sou o bom. Eu não sou inteligente, mas eu penso que eu sou inteligente. Eu não sou bonzinho, mas eu penso que eu sou bonzinho. Eu sou tão tolo e insensato. Eu sou lá do interior. Eu pensava que eu era inteligente porque eu estava no meio dos tolos. Eu pensava que eu era bonzinho, eu pensei que eu era o bom. Mas eu senti que eu percebi que se eu seguisse o meu pensamento, eu ia fracassar. Em 1962, depois que eu descobri essa verdade, eu disse que eu sou pecador. Mas a Bíblia diz que eu não tenho mais pecado. Então eu acreditando na Bíblia, começando a acreditar na Bíblia, começou a surgir a fé dentro do meu coração de que meu pecado foi perdoado. Ninguém pregou o evangelho para mim. Desde então, dentro do meu coração, começou a ter muita guerra, muito conflito. Cada vez que acontecia alguma coisa, tinha a palavra de Deus e o meu pensamento. E sempre as duas coisas eram diferentes uma da outra. Se eu seguisse o meu pensamento, parecia que ia dar certo. Eu pensava que seguir meu pensamento era uma coisa correta. E viver seguindo o meu pensamento, isso iria me fazer fracassar. Desde então, a palavra de Deus começou a me conduzir. Muitos pensamentos surgiram. Não, isso parece que não vai dar certo. Dessa forma eu vou fracassar. Parecia que se eu seguisse meu pensamento ia dar certo, eu ia receber alguma coisa em troca. E dentro do meu coração tinha uma coisa. Não, se eu seguir meu pensamento eu vou fracassar. Não, se eu seguir meu pensamento eu vou fracassar. Se eu seguir o meu pensamento eu vou fracassar. Eu já falei várias vezes para vocês quando eu perdi a minha luva no exército. Naquele tempo tinha muito protesto. E se perdesse a luva e o meu superior soubesse, eu ia apanhar muito. Ah, eu tenho que roubar a luva, eu tenho que roubar a luva, eu tenho que roubar uma luva de alguém. Eu tinha que roubar uma luva. Então era muito fácil, porque quando essa pessoa quando à noite eu fosse pro banheiro, era só trocar a luva de lugar, né? E colocar do lado da minha cabeceira. E eu pensei, eu tenho que roubar a luva. E naquele tempo, dentro do meu coração, Deus me deu que coração? Se você roubar a luva e você não for pego. Mas se você roubar a luva e for pego. Desde então, como é que você vai pregar para os seus colegas sendo taxado como ladrão? Se eu for pego roubando a luva, se eu não for pego não tem problema. Mas quando eu abri a Bíblia, eu vi que eu não podia abrir a Bíblia e pregar para as pessoas se eu fosse pego. Então, por 3 anos eu não poder pregar o evangelho da base, eu vou ser muito infeliz. Então, veio um pensamento, se eu roubar a luva, e se eu não for pego não tem problema, mas se eu for pego, e aí? Por 3 anos, dentro da base, eu não vou poder falar sobre a Bíblia, eu não vou poder abrir a Bíblia e falar sobre ela. Então a minha vida de soldado vai ser tão infeliz. Naquele dia, eu orei diante de Deus. Deus, mesmo que eu passe dificuldade, que eu apanhe, eu não vou roubar. Que o Senhor me ajude. E naquele dia, a gente foi receber treinamento, daí um amigo meu falou assim, você não tem luva, Paguksu? Não tenho. Ah, por que você não falou pra mim, cara? Você tem 2 pares? Tenho. De onde você roubar? Que roubar o quê? Como você fala assim de mim?
Ai, o meu irmão é superior. Quando ele foi para outro lugar, ele me deu mais um par. Por isso que eu tenho 2, toma. Eu fiquei tão agradecido. E através dessas coisas eu percebo que é muito melhor eu seguir a palavra de Deus do que o meu pensamento. Agora também. Quando eu vejo alguma coisa, surge o meu pensamento. Mas aí o meu coração, se você seguir esse pensamento, você vai fracassar. Dentre os pastores da nossa igreja, tem alguns pastores que partiram indo para uma igreja herege. Quando eles vêm para a nossa igreja, sabe com que coração eles vieram? Eles são pessoas que vieram para dar toda a sua vida pelo evangelho. São pessoas que queriam servir somente ao Senhor. Mas no final, acreditando no seu pensamento, seguindo o seu pensamento, Satanás arrasta dessa forma. Vivendo a vida espiritual, tem uma coisa que me abençoou. Antigamente, não quando eu tinha muito dinheiro que eu ofertei, mas quando eu tinha pouco dinheiro eu ofertei. Deus me ensinou muitas coisas sobre os bens materiais. O meu sapato estava bem podre já. E eu orei para comprar um sapato e eu ganhei dinheiro para comprar o sapato. Foi a primeira coisa que eu experimentei sobre Deus. Aí quando eu olhei para a sapateira, tinha um irmão que tinha um sapato pior do que o meu na sapateira. Eu olhei de quem era. Eu sabia de quem era o irmão. E eu coloquei o dinheiro para comprar o meu sapato na bolsa dentro daquele irmão. E aquele irmão depois testemunhou que Deus deu o sapato para ele. Deu dinheiro para comprar o sapato para ele. E depois Deus me deu um sapato muito melhor. Eu fiquei tão agradecido dentro do meu coração. E Deus, aquilo que é mais precioso para mim, Deus me deu o coração de eu poder ofertar diante de Deus. E assim meu coração ficou muito próximo do de Deus. As pessoas que às vezes nos perseguem. Fala que a nossa igreja fala muito sobre oferta, tem muitos eventos. E eu pensei, não existe na nossa igreja alguém que ofertou mais do que essa viúva de Sarepta. Ela ofertou. Então, ela ofertou aquele pão e foi um prejuízo para ela? Não! Falam essas coisas as pessoas que não têm fé. A viúva de Sarepta, se ela não tivesse dado esse pão, o que ia ter acontecido com ela? A gente faz o IYF, a gente faz o Coral Graças, a gente faz o acampamento mundial, a gente prega no exterior. Essa vez no Bulgária, 24 pastores da Bulgária vieram e receberam salvação. E a gente mandou missionário para eles. A gente quer pregar lá também. Pessoal, essas coisas são possíveis através do dinheiro que os irmãos ofertam. Mas as pessoas sabem gastar dinheiro por si. Mas as pessoas são egoístas para Deus. Por isso essas pessoas não conseguem ter vida espiritual. Tem muita teoria, mas não tem vida espiritual. Por isso, os guias que se corromperam, não ofertem bastante, não é assim. Mas a gente tem que dar fé no coração das pessoas. Dentro de uma panela, Deus, Ele deu continuamente a farinha para ela vencer aquela dificuldade continuamente. E Ele somente pediu um pão pequeno. Quando a gente vê isso, parece que a gente está fracassado, falido, não tem nada, parece que vai ser bom eu comer. Mas depois que eu como isso, depois, no final, vai ter que ver o quê? O seu filho morrendo diante dos seus olhos. Mas Deus nos abençoou. Para que Deus possa nos conceder sua graça, sua bênção. E Deus falou, o homem de Deus falou o quê? Traze primeiro para mim. Desde o começo eu vivia assim. Toda a minha vida,
eu ofertei diante de Deus. Quando Deus vê, eu vejo Deus trabalhando na minha vida, eu fico tão agradecido. Quando eu vejo Deus me conduzindo, eu fico tão agradecido. E quanto mais velho eu fico, mais eu posso agradecer a Deus. Desde o dia que eu recebi a salvação até hoje. Eu não disse para ninguém, eu preciso de tanto de dinheiro de você. Ou senão nem mostrei, nem fiz aparecer. Eu orei diante de Deus. Eu tive momentos que eu tive abundância e tive momentos de dificuldade. E cada momento desses Deus trabalhou. A viúva de Sarepta veio o momento de receber bênção. Se encontrou com Elias. E se encontrar com Elias foi uma grande bênção para ela. E a bênção e a graça dela poder receber essa bênção foi como? Ela ia acreditar no pensamento dela ou na palavra de Deus? Se ela olhasse pelo pensamento dela, como eu vou comer todo esse pão e vai surgir farinha na minha panela continuamente? Até parece. Quem é que vai colocar? Isso é o pensamento humano. Mas a palavra de Deus diz o quê? Faze primeiro um pão para mim. Porque a palavra de Deus diz, tão certo como vive o Senhor, está escrito o quê? Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Então, Deus, ele está querendo dizer o quê? Que Deus vai continuamente dar para ela, se ela trazer primeiro para ele. Então, a palavra de Deus diz assim, mas humanamente, como vai surgir farinha continuamente na minha panela? Isso não faz sentido. Amados irmãos e irmãs, muitas pessoas, tendo vida espiritual, tem que passar uma fase. Qual fase? Eu acredito mais em mim ou acredito mais em Deus? Por isso, se a fé for formada no nosso coração, se a fé for criada no nosso coração, então a gente acredita na palavra de Deus no nosso coração. E as pessoas que não têm fé acreditam no seu pensamento. Na época do dilúvio de Noé, Deus falou para Noé. Noé gritou para o povo, pessoal, vai vir o dilúvio, vamos fazer uma arca, vamos todos entrar na arca. Aquelas pessoas não escutaram o que Noé estava falando, mas acreditaram no seu pensamento e seguiram conforme o seu pensamento. Então, pessoal, eu penso assim. Nos Estados Unidos, lá em Toronto, no Canadá, tem o People Church. Eles deram suporte para 430 missionários. E o pastor daquela igreja falou, dentre vocês decidam uma oferta para poder ofertar para os missionários. Aí eles fizeram. Aí eles ofertaram 10, 20% do seu salário. Aí depois de novo o pastor foi e falou, pessoal, ano passado, por um ano, vocês, depois que ofertaram para Deus, quem é que pensa que ficou mais pobre? Não pensem assim. Ofertando. Quem pensa que quer ficar mais abundante, então oferta mais. E depois eles começaram a ofertar 20, 30%. E depois 40%, 50%. E depois eles começaram a ofertar 100% do seu salário. E os irmãos daquela igreja, eles puderam experimentar o poder de Deus em suas vidas. Então, se eles me enviaram 450 missionários, então eles tinham que, cada família tinha que mandar dinheiro para um missionário. Então a nossa igreja não faz assim, né? Mas lá nos Estados Unidos eles fazem, né? Eles mandam muito dinheiro para os missionários. Quando a gente vê os missionários que estavam na África, antigamente eles tinham o seu jatinho, tinham geladeira, bateria, eles tinham um monte de coisa para missionar dessa forma. E mesmo
ofertando tudo isso, eles ficaram mais abundantes e viveram melhor. Mas se a gente for egoísta, o nosso coração se afasta de Deus, e se o nosso coração se afasta de Deus, a gente fica do lado do mundo, porque a gente não tem fé de que Deus vai me ajudar, a gente só tem uma vida espiritual de aparência. Mas se a gente ultrapassar esse fardo, então a gente pode experimentar o grande poder de Deus. Eu vivendo até agora, em Kimcheon, quando a gente ganhou a casa, a gente não tinha nenhum tostão. Foi depois que eu saí do exército. Mas eu vi Deus me dar exatamente o dinheiro para poder alugar uma casa. Mas depois a casa foi hipotecada. Eu tinha que sair daquela casa, mas eu vi Deus preenchendo. Quando a gente construiu o centro de retiro, quando construiu a igreja, foi difícil. Mas eu vi exatamente como Deus nos ajudou. Então, tem muitas coisas que a gente sabe vagamente. Mas para ser realizado através da fé, então vagamente, meu pecado foi perdoado na cruz, mas eu tenho pecado no coração. Não, isso não é fé. Se você tiver exata fé no seu coração, independente de como eu sou, independente da minha falha, eu tenho certeza de que meu pecado foi perdoado, mas se eu tiver outro coração, isso já não é fé. Então, para você ter exata fé, porque o seu pensamento e a palavra de Deus são bem diferentes. Vocês não acreditem mais no seu pensamento, mas se vocês acreditarem na palavra, entrar essa fé, assim como a viúva de Sarepta, essa fé que foi formada na viúva de Sarepta vai ser formada em você. Essa viúva de Sarepta estava sem marido, só com um filho, criando um filho. Ela viveu uma vida muito difícil. Mas no final, quando ela estava diante da morte, quando ela estava para morrer, tudo que ela fez por ela descobriu que foi em vão. Assim como a viúva de um dos discípulos, quando os filhos dela estavam para ser vendidos, ela percebeu que ela não podia fazer nada. Ela jogou fora os métodos dela e ela foi para diante do servo de Deus e ela seguiu a palavra do servo de Deus. Assim também, a viúva de Sarepta foi a mesma coisa. Ela estava vivendo uma vida muito difícil sem marido. Ela usou esse e aquele método. Eu acho que assim eu vou conseguir comida. Assim eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Assim eu acho que eu vou me dar melhor. Mas tudo isso não deu certo. No final, a viúva de Sarepta, ela sobrou um punhado de farinha e ela pensou, agora a gente vai morrer. Eu viver pelo meu método agora no final é morte. Se eu tivesse escutado a Deus, não ia acontecer isso. Mas agora eu quero acreditar em Deus. Não o meu método, mas eu quero seguir a palavra de Deus. Eu quero jogar fora o meu pensamento e quero seguir a palavra de Deus. Ela tinha esse coração. Naquele momento ela se encontrou com o homem de Deus. O homem de Deus disse, traze para mim um pequeno pão. A viúva disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Naquele momento, o servo de Deus disse o quê? Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E no final, essa mulher, ela tinha que decidir. Quando eu enxergo, quando eu sinto, o que eu vejo, eu vou acreditar nisso ou vou acreditar na palavra de Deus? Então, o Elias, era a primeira vez que ela estava se encontrando com o Elias, então ela só sabia que era servo de Deus porque ele falou. Mas ela percebeu o quê? Que todo o método dela estava errado e ela percebeu que tudo que ela fez foi fracasso. Agora, essa mulher, ela viu que, ela sentiu que se ela seguisse o pensamento dela, somente poderia fracassar. Ela sabe exatamente disso. Então, o que é melhor para mim? Qual? Mas ela não pensou nisso. Mas ela pensou, o que é o pensamento, meu pensamento e o que é a palavra de Deus? Ela separou exatamente isso e naquele dia ela jogou fora o pensamento dela.
Ela fez aquele pão e ela queria comer. Ela queria comer com o filho e queria se alegrar com o filho, mas aí depois queria morrer. Mas ela pensou que no final eu vou morrer. Mas na palavra de Deus diz que vai surgir farinha na panela. Para mim é impossível, mas se isso é palavra de Deus, se ele está falando que vai surgir farinha na minha panela, então vai surgir. Independente de como eu vejo, eu vou acreditar. Naquele momento, aquela mulher, ela mudou do pensamento dela para o lado da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, a vida espiritual, quando você sabe, é muito fácil. Mas, o que é difícil na vida espiritual? Satanás, para nos arrastar para a maldição, ele nos dá muitos pensamentos. E no final, Jesus Cristo diz, você acredita na palavra de Deus ou no seu pensamento? Então é aí que vai ser decidido. Eu tenho uma coisa que eu desejo. Que a nossa igreja, esse evangelho tão bom e agradável, seja espalhado por todo o mundo. Que na igreja, que na África seja estabelecido mais canais de televisão. Eu também quero pregar para mais lugares. E que vocês também possam ajudar ofertando. Então, realmente, o que eu queria usar para mim, mas que vocês ofertem para Deus. E depois, passe um ano. Exatamente um ano. Vocês vejam se você ficou mais pobre ou se você ficou mais rico. Se você teve mais dificuldade ou se você melhorou. Quando você passar por essa fase, ultrapassar por isso, a sua fé vai crescer. Mas se vocês continuarem dentro do seu pensamento, vocês só vão ter teoria. Se vocês seguirem o seu pensamento no final, sendo enganado pelo pensamento de Satanás, vocês somente vão poder ser arrastados pelo pensamento de Satanás. Vocês têm que saber disso. Hoje de manhã, que todos vocês se tornem na viúva de Sarepta. Como? Mais do que o meu pensamento. Que vocês acreditem na palavra de Deus. Deus lhe dando poder. Se vocês têm seu poder 10, Deus vai transformar seu poder para 10 mil, para 1 milhão. E assim vai ser conforme a fé que vai acontecer na sua vida. Deus falou sobre a viúva de Sarepta para nós. Essa viúva de Sarepta, aquele pão que era mais precioso do que a vida dela, para ela poder ter abundância de farinha na panela, tinha que dar para Deus. Nós também, com bens, que vocês ofertem para Deus, não só teoricamente ou vagamente, mas que vocês tenham fé. Receber perdão dos pecados, ser curado da doença. Não vagamente ofertando, mas aprendendo a fé. Quando eu fiz isso, Deus trabalhou fortemente. Quando eu fiz isso, Deus, dessa forma, Deus vai curar minha doença. Se eu acreditar assim, Deus vai abençoar minha família. Se eu acreditar assim, então Deus vai trabalhar assim. Então não são mais vocês, mas que vocês se tornem pequenos Jesus e que vocês se tornem pessoas, trabalhadores que sejam conduzidos por Deus. Que vocês vivam por esse precioso evangelho, dando suas vidas, dando seu tempo. Que vocês se tornem servos de Deus, com o coração de servo de Deus, que vocês possam servir a Deus. E assim Ele vai desviar toda a maldição da sua casa. Ele vai fazer você vencer toda a dificuldade da sua loja. Que Ele vai abençoar toda a sua família. E através disso vocês vão poder se alegrar e ficar felizes. Eu acredito que vocês vão se tornar infelizes pessoas. A viúva de Sarepta. Deus está falando sobre a fé da viúva de Sarepta. Voltem para casa e leiam de novo e de novo. Que vocês se tornem na viúva de Sarepta dessa época. Não matem somente a sua fome, mas as pessoas ao seu redor também. Que vocês possam ter uma vida glorificada. Vamos orar.